Olá a todos e a todas, meu nome é Tatiana e aqui no Google eu faço parte de um time chamado Creative Works. Mas hoje eu tô aqui para falar de um outro projeto, um projeto chamado YouTube Vibes, que foi liderado pelo marketing e feito, desenvolvido em parceria com a Float. E o objetivo do YouTube Vibes é a gente falar um pouco sobre cultura e comportamento que surgem a partir do YouTube, né? Surgem e acontecem a partir do YouTube. E a ideia desse projeto é a gente desvendar e se aprofundar em alguns recortes de tendências, ou como o André prefere chamar de vibes, que a gente entende que são muito relevantes para o momento. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, eu queria pedir para esses convidados maravilhosos que estão aqui na mesa comigo se apresentarem e contarem um pouquinho do porquê eles estão aqui. Eu sou o André, eu sou um dos fundadores da Float. A Float, a gente se define como uma consultoria de cultura, comportamento e estratégia. Basicamente, o nosso trabalho é entender o que as pessoas estão sentindo, falando, fazendo, consumindo e dar um pouco de formato para isso, né? Eu sou o Matheus Laneri, eu faço o Brasil que deu certo. No Brasil que deu certo a gente faz questão de exaltar isso, essas coisas que somente o nosso país tem. A Rússia até tenta, né? Que a Rússia talvez é o mais próximo do Brasil que tenha fora do Brasil, né? Mas só o Brasil consegue ser o brasileiro, né? Só aqui a gente consegue ter aquele plus, né? Aquele plus a mais, como diz a minha mãe, né? Aquele plus a mais que só a gente tem. Eu trabalho na Coca há 14 anos e há 3 anos eu sou responsável pela marca Quat. E é um prazer falar sobre esse tema aqui, trocar com vocês, porque quando eu peguei esse desafio de trabalhar com Quat, era uma marca que não tinha comunicação há 10 anos no mercado. E aí quando eu peguei esse desafio, eu falei, gente, a gente precisa voltar, porque é uma marca ainda muito valiosa em muitos lugares do Brasil, né? A gente tinha ainda muita representatividade, mesmo sem nenhuma comunicação. Prazer estar aqui nessa mesa. Eu sou o Felipe Silva, sou sócio da Gana, que é uma agência de publicidade 100% independente e 100% feita de profissionais pretos, periféricos do Brasil todo. Esse conteúdo, né, ele tem a ver, na verdade, com algumas coisas. Uma que é com a característica, né, que é intrínseca do brasileiro, que é essa história da gente sempre reagir, querer dar a volta por cima e fazer acontecer. Mas também tem algumas outras características que esse conteúdo traz, que é, por exemplo, como é isso, né, que é uma coisa tão histórica da vida do brasileiro, mas no contexto de hoje. E também, para mim, tem uma lente, né, de como isso acontece no momento em que a gente está com uma lente mais inclusiva, mais diversa, e a gente está querendo olhar para o que é fora do padrão e do estereótipo daquilo que a gente chama de Brasil. O que acontece dentro do YouTube diz muito sobre o que está acontecendo no mundo de uma forma mais ampla e também direciona muitos movimentos que começam no YouTube e depois tomam a internet de uma forma um pouco mais voraz, por assim dizer. O YouTube Vibes é um projeto que tem mais ou menos 1 ano de vida, né? E a gente vem fazendo uma investigação de vários temas muito diversos e que dizem respeito a pessoas de idades muito diferentes, pessoas de interesses muito diversos, muito distintos. Como é que a gente pensa o sentimento de pertencimento do brasileiro num ano, por exemplo, de Copa do Mundo e eleições, né? O ódio nacional, o amor nacional confrontados. E por meio do Brasil que deu certo, a gente exalta a cultura muito popular brasileira, porque eu acho que isso é o Brasil. Eu estava discutindo aqui com o pessoal aqui antes da gente começar o podcast. Quando a gente pensa em Brasil, normalmente a gente pensa, é o pão de açúcar, é o carnaval, é a caipirinha. Isso faz parte do Brasil, obviamente, mas isso não é o Brasil, né? Isso é mais uma visão que a gente gostaria de ser assim o tempo todo, ou para os gringos, né, para a gente falar, não, o Brasil é isso, é isso e ponto. Mas não é. O Brasil, ele é muito maior do que isso. O Brasil é o Brasil que vende o hot dog no copo. O Brasil é que faz a pizza de sushi. O Brasil é a pessoa que pinta toda a rua durante a Copa do Mundo. É aquilo que só a gente tem. Eu acho que o nosso lugar na publicidade é trazer um pouco, tudo desse Brasil de verdade. Desse Brasil que pulsa e que a gente sabe que está nas ruas, que a gente sabe que está nas periferias, que a gente sabe que está na maior parte da população, mas que dentro da publicidade sempre foi fotografado, filmado, mostrado de um jeito bem estereotipado.
esse jeito que parece que é só o cartão postal e a gente sabe que não é. O Brasil de verdade, como ele falou, é o hot dog no copo, cara. E pode ser bonito, e pode ser legal, e pode ser super divertido, e pode ser vibe boa. Então a gente busca trazer isso para a comunicação, e eu acho que o que traz a gente aqui hoje é o que a gente vem fazendo junto com o Quat, junto com a Natália, que é esse Brasil de verdade, que é a vibe boa, que é legal, mas que tem esse pulso verdadeiro, que tem esse encontro de marca e de propósito com um Brasil que é muito de verdade. E aí o primeiro insight que a gente teve tinham lugares do Brasil onde essa marca era muito forte ainda e lugares onde não era. E aí a gente começou a perceber, por que eu preciso fazer uma comunicação nacional? Por que eu preciso tratar o brasileiro como se ele fosse uma unidade, como se ele fosse igual? E aí a gente começou a investigar isso, né? E falar, não, eu vou relançar essa marca só em um local, que especificamente é o Nordeste, onde a marca sempre foi mais forte. E vamos entender como é que é esse consumidor do Nordeste, por que essa marca era mais forte no Nordeste, por que não, pela primeira vez, em vez de a gente pensar num relançamento de uma marca nacional, porque o Brasil é um continente, ele é muito diverso, então a gente tentar unificar esse Brasil é muito difícil. A gente falou, não, vamos relançar a marca num local do Brasil primeiro, vamos entender a fundo como é que é essa realidade regional. E foi aí que a gente começou a perceber o quanto esse orgulho de ser brasileiro, ele antes é um orgulho regional. Ele antes é um orgulho de, assim, eu sou de Salvador. E Salvador é o meu país. Né? E depois eu sou brasileiro. Beleza, eu sou brasileiro também, mas assim, a conexão e o orgulho do brasileiro com a sua região é muito forte. A maior mudança que a gente fez foi, de fato, dentro do time, ter pessoas de diferentes localidades do Brasil. Né? Porque a gente começou dessa forma, chamando as pessoas para conversar, indo, né, bem a fundo. Mas se a gente, dentro da equipe, não tem pessoas diversas e de diferentes localidades do Brasil, a gente perde os detalhes e a profundidade das relações e dos insights. E aí é aquela busca de conteúdo real que tem no YouTube, que tem... até às vezes a gente nem produz tanto, muito fechado, para ser justamente real, né? Então, essa estética da publicidade, eu acho que é o que a gente está tentando quebrar cada vez mais, né? O YouTube Vibes vem um pouco dessa intenção de entender que o YouTube é um pulso muito grande da internet, mas também da cultura de uma forma geral. Nesse sentido, acho que ainda tem sentimentos de otimismo muito importantes, né? Assim, o Datafolha tem um dado do ano passado de que 90% do país ainda acredita que o Brasil tem jeito. E 70% dos entrevistados ainda acham que dá para sentir orgulho do país, né? Assim, então a gente está falando de, sim, culturalmente, jogos vorazes, mas, né, na sensação do dia a dia as pessoas ainda lidam com um sentimento um pouco mais para cima, pelo menos na sua grande maioria. Quando a gente vai para o YouTube, isso está em jogo, né? Quando a gente vê uma quantidade visceral, né, de creators falando sobre ancestralidade, creators falando sobre redescobrir o Brasil, no sentido de contar histórias que não foram contadas. Né, de achar uma autoestima ou um auto-amor que vem antes do pra gringo ver, né? E aí vamos pensar de novo, né? Assim, bandeira, mas assim, a seleção brasileira, né? Os esportes que deram orgulhos para o brasileiro nos últimos anos, né? Assim, tem muita coisa reconfigurada nesse meio de caminho. E aí é natural que as pessoas tragam muito esse desejo de assim, então, peraí, tem muita coisa aqui pra gente rediscutir. Né? O Matheus estava falando, eu fiquei lembrando muito de uma entrevista que a gente fez para esse projeto, de uma das entrevistadas dizendo assim, então, o que a galera não sacou é que YouTube Shorts é pote de requeijão aparecendo. Assim, exato. E tem uma virada de atitude muito grande nisso, né? Fazendo um pequeno recorte assim, demográfico. Por que o mundo tá menos millennial e mais geração Z? Bom, vamos falar sobre a primeira vibe, então, que é o DNA do Corre. Eu acho que essa talvez seja a mais fácil de todo mundo entender, porque eu acho que ela tem a ver com uma característica marcante do brasileiro, que é
não ter tempo ruim, ou quando tem, fazer diferente para fazer acontecer. Então eu queria que você contasse um pouco o que é essa vibe aí pra gente conversar um pouco sobre ela. O DNA do Corre, ele começa a ganhar novos ares nessa chave de conseguir criar uma vida nova, inventar uma vida nova. E além disso, vem a internet nesse sentido, né? E a gente não pode esquecer que, assim, a pandemia foi um tempo em que a gente aumentou todas as nossas horas de permanência online, o conteúdo no YouTube cresceu significativamente, né? E aí entra em jogo mais um ponto fundamental disso, que é o que a gente chama de sonhos de viralização, né? E aí essa possibilidade de eu conseguir ganhar a vida ou melhorar de vida através do que a internet me proporciona. Essa ideia de que se eu for visto por mais pessoas, ou se eu passar a minimamente ser visto, eu posso ir mais longe. E aí as narrativas, né, de fui do zero ao topo, consegui ganhar 6 mil reais por mês para fazer alguma coisa, né, tudo isso começa a ganhar mais tração e acho que a internet potencializa muito esse sentimento. O DNA do Corre vem exatamente desse lugar das pessoas poderem potencializar o seu corre através das redes e o YouTube como esse grande lugar em que as pessoas podem literalmente serem vistas, né? E aí a gente vai ouvir, voltando ao nosso ponto anterior, assim, a história da adolescente de 15 anos que aprendeu a fazer trança no YouTube, né? E aquilo é um lugar de força muito grande, porque a gente sabe que o cabelo para mulher preta é um negócio, assim, definidor, né? Assim, muito fundo, né? Aí a gente vai escutar de um garoto, de uma tribo indígena que de repente começa a ser chamado de guerreiro digital porque ele vai romper todos os clichês que existem sobre o que é ser indígena no Brasil dos anos 2020. Eu acho que essa vibe, o legal é que aflorou demais, obviamente já estava numa crescente, mas na pandemia aflorou demais a profissão dos creators. Uhum. E isso foi uma forma que a gente começou a ter uma série, conteúdos muito interessantes e pessoas extremamente talentosas que a gente nunca saberia que existiriam dentro da sua própria casa, né? E o YouTube ajuda a gente conseguir ter essa conexão com essas pessoas e construir marcas no momento de pandemia. Vamos entrar então agora na segunda vibe, que é a reapropriação tropical. Queria que o André contasse um pouco para a gente poder conversar sobre ela. Bom, reapropriação tropical vem muito de quando a gente pergunta para as pessoas, né, em tanto metodologias qualitativas quanto quantitativas, o que te dá orgulho, o que você curte sobre o Brasil, né, o que te faz se sentir brasileiro, a resposta na ponta da língua é algo que está muito programado em nós, né, que a diversidade cultural é muito grande. A gente tem uma certa grandeza idealizada que faz parte do nosso tecido cultural e social, né? Isso é muito importante para a identidade do que é ser brasileiro. Só que aí como é que isso se traduz nesse contexto todo que a gente está falando? Exatamente do jeito que o Felipe puxou no começo, né? Então, beleza, sei lá o que me faz um grande país, mas eu sei dizer que assim, a tapioca, o piqui, o tacacá, o jambu, né? Todas essas pequenas coisas que são, na verdade, muito grandes, né? Que dizem respeito a localidades culturais e geográficas do país, são uma fonte de orgulho muito grande, né? Assim, e fazem com que essa identidade pulse e vibre com muita força. Reapropriação tropical é sobre isso, né? E se a gente, no lugar de viver nessa dinâmica em que a gente sente que tem sempre alguém roubando alguma coisa de nós, né? O que é muito inerente a um país que foi colônia durante tanto tempo, eu vou pegar alguma coisa que eu acho que tem que ser valorizada, o meu grupo acha que tem que ser valorizado, e é isso que a gente vai botar na mesa. E, por exemplo, o Brasil, ele tem muito orgulho da gente acompanhar o Big Brother Brasil. Tipo, a gente gosta, a gente se diverte com isso. Então, assim, lá fora não. Lá fora é um negócio que é encarado como sub, tipo, do sub, né? Só que aqui não, cara. Aqui a gente leva a sério. Aqui a gente leva a sério um monte de coisa que lá fora, ou eles não sabem do que se trata, não têm a mínima ideia, ou se existe lá fora, para eles não significa. Então, assim, quando a gente pega algo e a brasileira, isso, assim, a gente fala, pô, isso aqui é 100% nacional, isso aqui é 100% brasileiro, e a gente consegue ter orgulho disso, eu acho que é muito legal, assim.
são coisas diferentes, assim. Porque esse nosso Brasil, que a gente esteve falando durante todo esse tempo, acaba não sendo o Brasil de ninguém, acaba sendo o Brasil de muito pouca gente. Acaba sendo o Brasil de uma elite muito pequena. Então a gente está sempre vendendo símbolos e vendendo coisas, tentando emplacar que é o nosso Brasil. E pouco o meu Brasil, assim, cara, o que é o meu Brasil? O que é o cuscuz é o do Brasil. Mas o que é o meu Brasil? O meu cuscuz é completamente diferente, sabe? O que é sei lá, a gente vai falar aqui que tal samba é o Brasil. Mas o que é o meu samba? É completamente diferente. O pagode é o Brasil, mas o pagode baiano é completamente diferente do pagode lá do Rio, que é completamente diferente do pagode de São Paulo. Bom, vamos para nossa terceira e última vibe, que eu acho que essa é a mais legal de comentar, é o deboche da resistência, e eu acho que ela é o mais legal de comentar porque é o que a gente vive, né? Hoje em dia, eu tava até pensando sobre isso, que a linguagem, né, do meu sobrinho de 9 anos, ele se comunica por meme, né? Ele se comunica pelo humor, porque o humor, ele tem um monte de coisa ali, né? Sentimento, revolta, admiração, vergonha e tal. Então, para o adolescente, eu achei interessante, assim, que para uma criança de 9 anos, enfim, é a linguagem. Eu acho que o humor se tornou linguagem, e eu acho que independente, né, acho que o Brasil está tão fragmentado, mas eu acho que independente da tua linha de pensamento, do teu time, da tua posição política, acho que o humor, ele gruda todo mundo, né? Então, eu queria que o André começasse a falar um pouco sobre o que é o deboche da resistência, por que ele tem sido tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Bora. Bom, quando a gente começa a falar com as pessoas e escutar os dados, né, e obviamente analisar os vídeos e tal, acho que o que está mais na superfície da nossa cultura atualmente é o humor. Né? Claro que, como a Tati falou, assim, acho que o humor tem esse papel reparador e ele também tem esse papel de alívio. Né? De que o humor... Assim, se a gente for para um lado mais técnico, né, o humor é o que libera pensamentos que a gente não consegue botar para fora de outras formas. Né? O humor é quase uma portinha ali, uma aberturazinha ali na nossa censura para conseguir escapar e vir para a mesa. Né? Assim, é por isso que o humor nunca vai conseguir ser politicamente correto 100%. Né? E a gente vai discutir e rediscutir o que pode e o que não deve ter graça. Mas acho que quando a gente conversa com as pessoas, vem uma força muito grande de discursos como brasileiro é dono da internet, isso aqui é uma fábrica de memes. E o YouTube é esse lugar onde dá para fazer todo tipo de humor, né? Assim, ou cada tipo de humor tem algum tipo de espaço, encontra a sua comunidade, né? E aí é importante isso, porque eu costumo brincar que o YouTube é a maior universidade que a gente tem no Brasil, né? Assim, no sentido de que tem muito aprendizado acontecendo ali dentro. E aí, pegando um pouco do que o Felipe puxou e que você falou mais cedo, o YouTube também tem essa função parasocial, né? Que eu não estou ali só assistindo, né? Eu estou ali, de alguma forma, participando e dividindo. Então, assim, essa parte do humor, do deboche, né? Ela está muito ligada realmente ao DNA do brasileiro, porque, assim... Os memes, eles têm um papel muito importante, porque assim, ele não é só para rir. Atualmente você se informa por meio de memes, né? Assim, você consegue aprender algo, você sabe o que está acontecendo no Brasil, no mundo, enfim, por meio dos memes. Também quando a gente faz um comentário, a gente está falando sobre tal coisa no YouTube, no canal do Brasil que deu certo, não é que a gente vai ficar fazendo humor toda hora, né? A gente não é comediante, mas assim, a gente se permite fazer umas piadas, trazer experiências pessoais que se encaixem ali dentro para a pessoa rir e absorver aquilo. Falou, pô, não, é verdade, né? Tipo, sei lá, um dia eu tropecei na rua e aí aconteceu isso comigo também, aconteceu com o Matheus, e aí ele tá lá contando, e a gente tá falando de uma coisa, a pessoa vai lá e ela absorve aquilo. Comentários finais, alguém quer fazer alguma conclusão, quer fechar? Da pesquisa aí. Eu acho que, né, de uma forma geral, a gente falou de muitos assuntos que estão no relatório, mas que, obviamente, o objetivo do relatório é inspirar conversas, inspirar discussões e a gente pensar em perspectivas que vão mais longe, né? Acho que
para a cultura, para o mercado e para as pessoas de uma forma geral, né? Assim, não é uma sentença de nada, muito pelo contrário, tem algumas vibes que estão fervendo aqui dentro e que dizem muito sobre o nosso tempo e que podem dizer ainda mais se a gente resolve emular algumas dessas vibes. Boa. Bom, queria agradecer aqui, para mim foi super divertido falar sobre esse assunto, super importante, queria agradecer a presença de todo mundo, espero que tenha sido legal para todo mundo. Demais. Valeu. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. Foi Valeu, gente, foi obrigado. nossa. Até mais. Obrigada.